Salve, salve, meus irmãos de camisa, como é que vocês estão? Botafogo empata com o Flamengo, vamos falar dessa partida, vamos falar da minha opinião. Mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, seu dislike para poder o vídeo chegar a mais pessoas e tudo mais. Sem mais delongas, porque eu acordei atrasado, minha cara aqui de sono já não nega. Cara, que partida foi essa, hein? Feia, partida feia, pronto. Mas é partida de clássico, tá? Tá dentro daquele conglomerado, assim, de que é permitido ser feio porque é clássico. E clássico, na maioria das vezes, você não se joga bonito, você ganha. E não teve vitória adversária, graças a Deus. Mas também, infelizmente, não teve vitória nossa. E dava pra gente ganhar, dava pra gente ter ganho. O Botafogo começa a partida um pouco desligado, um pouco afobado, na minha opinião. O Flamengo domina o Botafogo ali nos 15 primeiros minutos, fazendo aquela pressão inicial. O Flamengo tem essa pressão muito boa, inclusive. O Botafogo não estava conseguindo encaixar não somente a marcação, mas os lançamentos do John estavam todos batendo no John e voltando para o Flamengo. E aí, depois dos 15 minutos, né, o Botafogo consegue assentar um pouco a partida, consegue dar uma equilibrada, consegue se encontrar. Só que, rapaziada, nada muito diferente. O Botafogo estava muito desfalcado, difícil também a gente esperar que o Botafogo tivesse uma grande partida. Pô, sem Savarino, sem o Arthur, e a gente olha para o banco também não tem muitas opções, né? Infelizmente. E aí o Botafogo vai dar uma equilibrada na partida, tem algumas boas chegadas, e aí vai pro intervalo e volta outro. Eu acho que o Botafogo no segundo tempo, para mim, foi bem superior ao Flamengo. No primeiro tempo eu já acho que foi um pouco Flamengo superior ao Botafogo, por causa do domínio que teve e tudo mais, e o Botafogo desencontrado. Mas no segundo tempo, na minha opinião, a gente foi bem melhor que eles. A gente controlou mais a partida, a gente teve mais chances, a gente chegou mais, com mais perigo. Ponto positivo para mim foi o cabeceio do David Ricardo e do Jair, mostrando que o Botafogo pode estar começando a ter uma jogada aérea, porque para mim estava sendo um ponto fraco do Botafogo, o Botafogo não ter um escanteio perigoso, sabe? O Botafogo cruzava, o cruzamento de escanteio do Botafogo simplesmente era só Igor Jesus e olha lá. Então, assim, ver que tem o David Ricardo e o Jair agora cabeceando, o Jair teve um ótimo cabeceio, o David Ricardo também, mais ou menos. Mas assim, chegaram a cabecear em direção ao gol, já é um ponto positivo para mim. Outro ponto positivo da partida de ontem foi o Alan. Alan, para mim, comeu a bola. É óbvio que para mim tava com vontade até demais, às vezes estava chegando meio afobado nas jogadas e aí tava dando o bote errado, mas correu muito, muito, muito. O Alan que tava sem ritmo ontem, parecia que tava jogando já, tava entrosado. E assim, precisa de mais minutagem. Gosto de jogador assim, tava com vontade. Eu acho que ele ao lado do Gregory, o Gregory fazendo a contenção e ele correndo ali na frente ali para poder fazer essa marcação, se movimentando para ajudar o Vitinho que tava amarelado. Cara, muito boa a partida do Alan. Pra mim, assim, o melhor da partida ontem foi ele. E vou falar individualmente dos jogadores, porque que acontece? Não tem muito o que falar da partida. A partida foi feia, o Botafogo teve algumas oportunidades, o Flamengo teve outras, o John fez uma defesaça no chute do Luiz Araújo, mas também somente isso, não teve muita coisa. Então é muito mais fácil falar dos jogadores individualmente do que do coletivo em si, porque foi jogo truncado, jogo de clássico. E não tem muito também o que falar do John, porque não fez muitas defesas, fez a do Luiz Araújo e tal. Só acho que o John tá errando muito na saída de bola. O John, ele... nos lançamentos do John, sempre tá sendo... Assim, sempre não. Mas ontem, né? Bastante lançamento errado, bastante lançamento perdido. Parece que ele tá só chutando pra frente e fé, né? Tá jogando pra Deus. Vitinho fez uma partida muito segura defensivamente, tá? Ofensivamente continua com os mesmos erros no cruzamento, difícil de acertar cruzamento, erra na tomada de decisão, quando tem que cruzar no meio da área, quer cruzar na segunda trave, quando é para cruzar na segunda trave, cruza no meio da área,
Quando é pra cruzar rasteiro, cruza no alto. Quando é pra cruzar no alto, cruza rasteiro. Enfim, precisa melhorar isso, todo mundo já sabe, cansado de falar sobre isso. Jair, cara, fez uma partida ok. Não acho que fez uma boa partida, porque afobou em alguns lances, quase entregou a paçoca, né, pro Luiz Araújo. O John fez uma defesaça. O David Ricardo, pra mim, já foi bem mais seguro. O David Ricardo, pra mim, tá jogando muita bola, bem mais seguro nas jogadas. O Alex Telles, pra mim, gostei da partida do Telles, bem mais centrado, mostrando ali a experiência dele no futebol, tentando algumas jogadas, acertou alguns cruzamentos, acertou alguns escanteios. Gostei da partida do Telles. Gregory, nosso pitbull, mas volto a dizer, o Gregory ele é muito bom na marcação, mas com a bola no pé ele deixa muito a desejar. Quase entregou a paçoca novamente. O Marçal foi obrigado a tomar cartão amarelo pra gente não tomar gol. Então, assim, tomar gol ou, na verdade, uma jogada perigosa. Não dá pra saber se a gente ia tomar gol ou não. Mas, cara, o Gregory com a bola no pé é difícil. É difícil. Ele tá errando muito passe ali, tá comprometendo muito. Foi o David Ricardo que foi expulso por causa dele. Aí o Marçal toma amarelo. E não só nas jogadas que ele errou e a gente tomou gol. Entendeu? Então, assim, bem complicado o senhor Gregory. Marlon Freitas achou alguns lançamentos. Ontem até que ajudou um pouco na marcação. É verdade, não dá pra tirar isso de lado. Ajudou um pouco na marcação. Mas é mais do mesmo, né? Marlon precisa enxergar o jogo de frente. Não tem muito o que fazer. Se tiver a oportunidade de lançar, ele vai lançar. Aí um destaque foi o chute dele. O Marlon ontem finalizou. Poderia ter tirado um pouco mais do Rossi, mas pra mim só o fato dele ter finalizado e o Rossi ter feito uma defesaça, pra mim já valeu muito, assim, né? Porque o Marlon Freitas nem finalizar tava finalizando e ontem ele finalizou. Então, assim, amém. Continue assim. É isso que a gente queria ver dele desde quando ele chegou no Botafogo. Na verdade, a gente nem esperava que ele viesse pra cá pra fazer lançamento. A gente esperava que ele viesse pra cá pra finalizar, porque essa era a principal característica dele no Atlético Goianiense. Aí chegou aqui, só lança a bola. Agora finalmente começou a finalizar. Cuiabano. O Alan já falei, né? Eu posso pular. Vou falar do Alan. Não tem muito o que falar também, não. Já falei o que tinha que falar dele. Jogou bem e tal. Correu bastante. Cuiabano. Não é ponta, rapaziada. A gente já testou o Cuiabano na ponta. Ele ajuda na marcação. Acho que é por isso que o Jefinho não entra. O Jefinho não entrou ontem porque era um jogo mais pegado. E o Jefinho na marcação é uma água de salsicha. Então o Cuiabano na ponta tá ali porque ele vai sustentar a marcação. Só que o Cuiabano não tem o caguete de ser ponta. Ele não tem. Não adianta. A gente perde ofensividade com o Cuiabano na ponta. Porque ele não é o jogador que dribla. Não é o jogador que acelera. Ele é o cara que tem que sair de lá de trás para poder pegar a velocidade lá na frente e fazer os cortes dele, entendeu? Não é esse jogador que tá ali na ponta, vai acelerar rapidinho e vai chegar na área. Mas achou uma finalização ontem, né, de trivela, uma finalização bonita, que passou perto do gol. Um cruzamento também, eu acho. Mas assim, não dá. A gente precisa de um ponta que ajude na marcação, tá? E hoje a gente não tem, então enquanto a gente não tem... Na verdade, eu acho que a gente tem o Nathan Fernandes, eu acho que tem essa característica. Então eu acho que o Nathan Fernandes, com mais minutagem, possa ser o titular, porque o Cuiabano não tá rendendo, tá? Então o Nathan Fernandes viraria o ponta esquerda, Arthur ponta direita e deixaria o Igor Jesus ali no meio. Juan Cruz. Só misericórdia divina, tá? Ajudou bastante, taticamente falando, ajudou bastante na questão de que ele tem força física, ele corre bastante, se entrega muito na partida, mas no último passe ele erra muito. O último passe erra muito, pode ser falta de ritmo, eu espero que seja, eu espero que ele melhore, espero que vire craque, espero que faça muitos gols, mas atualmente o futebol de ontem
não foi bem na partida. Atrapalha muito o Igor Jesus, não tá conseguindo se movimentar como segundo atacante, tá um entrando atrás do outro e tá se embolando, não tá dando dinâmica de dois atacantes. A gente já teve referências de dois atacantes quando a gente jogava com o Louco Abreu e Herrera, e os caras simplesmente não se encontram como dois atacantes. Então, assim, tá difícil, tá? Da gente ter dois atacantes que se encontrem como dois atacantes. Se entendam, que tem entrosamento. Tá difícil. E o Igor Jesus, eu achei a partida dele ok. Não vou falar que foi uma partida ótima do Igor. Errou muita coisa também. Muita coisa. Mas faz o pivô, né? Tenta segurar a bola e tal. Disposição também pro Igor não falta. E é isso. Assim, no geral, rapaziada, eu acho que fica uma coisa que me pega, que eu acho que falta pro Botafogo, é que, tipo assim, o jogo truncado e o jogo com a marcação-pressão, igual o Flamengo faz, às vezes a gente precisa de um jogador que receba a bola de costas, faça o giro e saia em velocidade, que foi o que o Flamengo tava fazendo toda hora. Toda hora o De La Cruz recebia de costas, girava e atacava. O Bruno Henrique recebia de costas, girava e atacava. O Everton Araújo, que é reserva, girava de costas. Na maior calma do mundo, o moleque segurava a bola, girava e tocava a bola. O Botafogo parece que tem jogadores que, claro, tem suas qualidades individuais, mas de controle de bola, os caras são muito afobados. O Botafogo toma uma pressãozinha e já quer dar passe, entendeu? Os jogadores adversários do Flamengo esperam a bola chegar no limite, irmão. Quando o cara vai dar o bote, ele dá o passe. O Botafogo não. O cara tá indo correr, já dá o passe, já solta a bola. E isso, assim, a gente devolve a bola muito rápido pro pé dos caras, entendeu? E é um time de mais qualidade, não tem como negar. Se a gente for comparar com um cara bobo, esses todos aí que a gente tava jogando, até mesmo Internacional, que jogou com um time alternativo, o time do Flamengo é um time de mais qualidade. Técnica, né, individual e tal, e coletiva também, tática. Então, assim, eu quero que o Botafogo faça boas partidas contra times assim. É óbvio que contra times ruins eu também quero, e é obrigação ganhar, tá? Obrigação do Botafogo ganhar, até porque é o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro. Só que times com mais qualidade, como Flamengo, Palmeiras, até o próprio Inter, se tivesse com um time um pouco mais titular ali, né, com Alan Patrick e tudo mais, eu quero ver o Botafogo marcando pressão e tendo qualidade e calma, paciência na hora de tocar a bola. O controle da bola, protege a bola. O Botafogo fez 20 faltas ontem, 20. E a maioria delas foi porque o jogador do Flamengo estava prendendo a bola, protegendo a bola, o Botafogo ia e encostava no cara, o cara caiu e o juiz dava falta. E aqui no futebol brasileiro a gente sabe que é assim. O jogador, tu encosta no jogador, ele cai, é falta. Então, assim, o Botafogo tem que se aproveitar disso, é proteger a bola. Eu vi bastante o Alan protegendo a bola, o Alan protege bem. Só que o Marlon Freitas não sabe proteger bola, o Gregory não sabe proteger bola, e o Gregory também não sabe tocar a bola. Então, assim, fica difícil. O Juan Cruz não sabe proteger bola, Cuiabano até tenta proteger bola, mas ele é desengonçado, assim, porque ele não tem o cacoete de ponta, entendeu? Alex Telles protege mais ou menos. Nathan Fernandes não consegue proteger bola, quase que perdeu uma, inclusive, tentando cortar. O Igor Jesus até consegue, mas é sempre muito marcado. Então, assim, e Vitinho não consegue. Então, o time do Botafogo tá faltando controle de bola. É uma qualidade técnica que, infelizmente, a gente só vai conseguir com outros jogadores, porque isso você aprende na escolinha, na base, e aparentemente os caras não têm. Então, vai ficar difícil pra gente ter esse controle de bola, do cara conseguir proteger uma bola de costas, girar pra cima do adversário, sair em velocidade, entendeu? Ou proteger a bola mais pra esperar a chegada do cara e dar um passe. Mas eu tenho a esperança que, sei lá, esses caras aprendam do nada. Que eles treinem em casa, paguem um personal, sei lá, façam alguma coisa pra poder aprender. Mas no mais, rapaziada, o jogo é isso. Clássico não se joga, se vence. Infelizmente não vencemos. Nossa torcida tá de parabéns. Deu um show mais uma vez, normal também, né? Não tem muito o que falar. Quando a gente joga lá, nossa torcida sempre dá aula. E é isso. Vamos pra mais. Mais tarde, quando eu voltar do trabalho, eu vou fazer o react da coletiva do Renato Paiva, que
Que coletiva de 37 minutos do Paiva. Tá gostando de falar na coletiva, ele tá dando coletivas bem extensas até. Mas é isso. Boa semana pra vocês, tenham um bom dia. E tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!